Participe da promoção que sorteia um SUV toda semana. Gazin 55 anos, 55 SUVs. A cada R$100 em compras de colchões Gazin nas lojas Fabiani, você recebe o número da sorte para concorrer. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Confira seus números da sorte no site www.gazin55anos.com.br. Gazin 55 anos. Fazer o melhor para você é sortear 55 SUVs. Tem sorteio toda semana. Participe! Olá, senhoras e senhores, um grande abraço. Noite de terça-feira, 24 de agosto de 2021. Bem-vindo, bem-vinda aqui na Mais TV Entrevista. Hoje estamos aqui com dois convidados especiais, o deputado estadual professor Lemos, o deputado federal Enio Verri, ambos do PT. Eles fizeram uma maratona de visitas no final de semana em Siqueira Campos e também no Norte Pioneiro. Passaram por Siqueira Campos, a gente aproveitou para convidá-los para virem ao estúdio da Mais TV. E é isso que nós faremos com outros políticos que passarem por aqui, ou pretensos políticos. A nossa ideia é ouvir todas as pessoas que pensam em fazer algo de bom para a comunidade. Aqueles que já estão no poder e aqueles que pretendem chegar ao poder. A política é algo de importância para a sociedade. O problema é que o político muitas vezes desvia o foco das boas coisas. Mas a gente quer que todos falem, e aí você faz a sua análise. E com prazer a gente recebe esses dois deputados com larga folha de prestação de serviços e usando a política para fazer o bem para a comunidade. Professor Lemos, primeiro, boa noite, obrigado por sua presença aqui com a gente e tê-lo em Siqueira Campos aqui na Mais TV. Boa noite, Calete Coutinho. Quero cumprimentar também por esse importante programa, que é o Mais TV. Cumprimentar a população que acompanha o programa, dizer da satisfação de estar mais uma vez aqui em Siqueira Campos. E dessa vez acompanhado do deputado federal Enio Verri, que nos honra muito com a sua presença e a parceria que temos, ele em Brasília e nós em Curitiba, fazendo o trabalho a favor do nosso povo. E também o deputado federal Enio Verri, ele é de Maringá, ele é um personagem nacional do PT, está na liderança, sempre foi ouvido e é um deputado que merece muito respeito aqui no Paraná. Tanto é que não é a primeira vez que o senhor é deputado federal. Prazer em tê-lo aqui com a gente também. Prazer é meu, Clarete. Boa noite. Estou aqui no programa Mais TV. É uma honra, ainda mais acompanhado do deputado professor Lemos. De fato, eu estou no meu 4º mandato. Foram 2 mandatos de deputado estadual e estou no meu 2º mandato agora de deputado federal, lutando aí pelos interesses do Paraná e dos trabalhadores e trabalhadoras. Pois é, então eu vou começar pelo senhor. Vamos lá. Desses anos todos na política, nós estamos vivendo hoje o tempo mais crítico de relacionamento institucional, inclusive desde da ditadura militar que acabou em 1979. Sem dúvida, Clarete. Olha, nós vivemos a maior crise política, econômica e social da história desse país. Inclusive levando-se em conta a ditadura militar. E eu vou dar um exemplo para quem está nos assistindo ou nos ouvindo de uma forma muito simples. Nunca a política foi tão radicalizada. Claro que posição, oposição, isso é da democracia, isso é normal, partidos de direita, de esquerda, mas nós chegamos num ponto, foi construído um clima tão radical de irmão brigar com irmão, de mãe brigar com filho, por causa de política. Isso não é natural.
Isso é construído através dos meios de comunicação, que divide a população e, com isso, dá oportunidades de dirigentes, como, por exemplo, Jair Bolsonaro, dirigir o país. É importante perceber que, enquanto o Bolsonaro cria cortinas de fumaça, tais como voto impresso ou não, ou como ele fez agora, pedindo o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, enquanto a gente discute isso, nós passamos de 570 mil mortos, são mais de 30 milhões, 30 de desempregados, não 15, como dizem, 15 milhões de desempregados, 40 milhões de brasileiros e brasileiras ganhando até R$ 89 por mês, e ao mesmo tempo que a miséria aumenta, bujão de gás a R$ 100, gasolina a 6, o arroz e o feijão subindo 60%. Então, a crise que nós temos, ela é primeira sanitária. E a Covid veio, e é um fato concreto, não tinha como controlar no primeiro momento. Agora, como enfrentar a Covid e os efeitos da política de enfrentamento à Covid na vida do povo, aí é político. Quando o Bolsonaro demora para comprar as vacinas, e agora está ficando mais óbvio que era por outros interesses do que ele acreditava, era corrupção. Olha um dado, Clarete, até dezembro morreram 196 mil brasileiros e brasileiras na pandemia. Isso quer dizer que só esse ano, em 8 meses, morreram 370. Quer dizer que se tivesse comprado a vacina quando a Pfizer ofereceu lá atrás, teria morrido menos quanto? 200 mil pessoas a menos? Imagine, é metade de Londrina. Então, essa decisão política de não comprar a vacina, de incentivar a aglomeração, de privatizar, de gerar políticas públicas que aumentam o desemprego e a miséria, como a reforma da Previdência, tudo isso aprofunda a crise. Então, eu posso afirmar a você que hoje a nossa crise é uma das maiores da história do Brasil. O senhor falou do Bolsonaro chegar ao poder, mas o Bolsonaro chegou no poder em protesto do eleitor contra o que estava acontecendo. O Bolsonaro critica hoje o sistema judiciário, a mídia, e até então o Brasil vinha sendo governado pelo PT. O senhor acha que o PT teve culpa no momento que a gente está hoje de ter eleito o Bolsonaro? Não, eu não acredito nisso. Pelo contrário, o golpe aplicado à presidenta Dilma foi muito mais pelos seus acertos do que pelos seus erros, Clarete. Pense bem, no governo da Dilma, no segundo mandato, aqui em Siqueira, você tinha a Kombi andando com alto-falante procurando gente para trabalhar. Tinha mais emprego do que gente para trabalhar. Não tinha desemprego no Brasil. Olha que loucura. Que bons tempos. Os salários eram altos. A vida da população era boa. Era tão boa que os setores que não gostavam desse tipo de política, os banqueiros, as multinacionais, criaram uma crise. Crise que resultou no impeachment da Dilma, na posse do Temer, que aí veio a reforma trabalhista, aí veio a destruição da Constituição brasileira, e essa crise foi aprofundada tendo como instrumento o Sérgio Moro, através da Operação Lava Jato, que foi um instrumento do grande capital para queimar o PT e garantir a prisão do Lula. Hoje, 4 anos quase depois, Lula absolvido de todos os processos, Dilma, o próprio STF dizendo que ela não cometeu crime nenhum, o Moro foragido, porque ele foi embora para os Estados Unidos, que não tem respeito nenhum aqui, e o resultado da eleição do Bolsonaro é muito mais resultado do Moro do que do Bolsonaro. Vou dizer o seguinte, o Moro é que é responsável pela eleição do Bolsonaro. O Moro, porque ele foi um instrumento útil para aprofundar a crise dentro do PT, para prender o Lula, para transformar o PT num partido marginalizado e, com isso, garantir que uma pessoa tão desqualificada como essa fosse eleita. Agora, eu tenho que tomar cuidado em esclarecer para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Ninguém votou no Bolsonaro para que o país vá mal. Ninguém vota no presidente da República para ficar desempregado e passar fome. É importante dizer isso. A população, movido pela mídia, pelos grandes veículos de comunicação, que tinham interesse que o PT não ficasse no governo, em especial os banqueiros, e são os banqueiros que financiam a grande mídia, transformaram o Lula, a Dilma e o PT em marginais. A população foi procurar uma alternativa e achava que Bolsonaro era alternativa. E qual era o discurso do Bolsonaro? Primeiro, honestidade. Segundo, não se misturar com o sistema político tradicional. Quem é o Bolsonaro hoje? A honestidade já foi, né?
filho comprando mansão de 6 milhões, corrupção em vários setores, então que ele é honesto já está provado que não. E ele sempre disse que não participaria do sistema da política. Hoje quem manda no governo dele é o Centrão. Portanto, sobrou muito pouco do Bolsonaro. E o Paraná, professor? Politicamente, nesta situação que vivemos, que avaliação que o senhor faz dentro da Assembleia Legislativa? O Paraná segue a linha do governo federal. Muito embora o Ratinho não fale aquelas frases de efeito que o Bolsonaro sempre fala, mas ele age na mesma linha do governo Bolsonaro. Ele já vendeu a Copel Telecom, privatização. Ele está terceirizando os serviços públicos, como, por exemplo, tem 12 empresas que contratam funcionários para poder trabalhar nas escolas, e o dinheiro é da educação. O funcionário ganha menos do que ganhava quando o contrato era celebrado direto com o Estado, mas o empresário que faz esse contrato com o Estado e pega o dinheiro público está sorrindo, está ganhando, está lucrando. E a escola está um caos com esses funcionários terceirizados. Então tem várias das propostas do Bolsonaro que o governo do Ratinho está implementando no Paraná. Agora está ajudando o Bolsonaro a colocar pedágio nas estradas estaduais também. Além de devolver o anel de integração que estava sob a responsabilidade do Paraná, devolver para o governo federal, está entregando mais 27 rodovias estaduais para serem pedagiadas nos 6 lotes que o governo federal vai pedagiar para 2022. E numa proposta que não é a menor tarifa, não é o menor preço. Vão colocar praças de pedágio mais perto uma da outra, para daí baixar um pouquinho, fazer de conta que vai ficar mais barato. Entretanto, a gente vai ter que passar por mais praças de pedágio para fazer o mesmo percurso. Então vai ficar o mesmo preço que é hoje. Então, propostas como estas colocam o Ratinho, junto com o Bolsonaro, na redução do Estado, que eles chamam de Estado mínimo, avançando aí na política econômica liberal. Então nós estamos tendo dificuldades para enfrentar a bancada governista lá na Assembleia, vários projetos ruins, né, como esse que foi aprovado esta semana, que ajuda o governo federal na implementação de mais praças de pedágio no Paraná. Nós perdemos no voto. Na próxima semana vamos ingressar na Justiça com uma ação de inconstitucionalidade, porque além de ser inconstitucional, também não respeitou o regimento da Assembleia. A proposta não passou pelas comissões temáticas que devia passar dentro da Assembleia Legislativa, como, por exemplo, a Comissão de Fiscalização. Não foi ouvida. Também nós temos projetos lá na Assembleia que foram aprovados que não prestam, e a gente está brigando contra eles. Por exemplo, a energia noturna para o agricultor, o Requião criou um programa que reduz em 60% quando o agricultor usa energia elétrica à noite. Por exemplo, quem tem aviários, que cria frango, ou quem cria porcos, ou cria peixe, ou que irriga, né, usa a energia elétrica para fazer o abastecimento das caixas e a distribuição da água no período noturno. Enfim, quem tem vaca leiteira, por exemplo, usa a energia elétrica à noite e tem um desconto de 60%. O que o Ratinho fez? Mandou um projeto para a Assembleia, nós da oposição votamos contra, mas somos poucos, ele aprovou. Então, no dia 31 de dezembro do ano que vem, logo após a eleição do ano que vem, acaba o programa. 1º de janeiro de 2023 não tem mais o programa. O agricultor vai sentir no bolso, e isto é ruim. É um programa bom que foi criado no governo Requião, que agora já está com os dias contados para ser extinto. Então nós estamos enfrentando um governo que fica a favor dos grandes, porque quem faz pressão na Copel para aumentar a tarifa de luz
periodicamente, como tem aumentado? São os acionistas. É aquela parte de ações que não são do Estado, que são da iniciativa privada. E aí você observa que no governo Requião não aumentava a energia elétrica, né? Ficou 8 anos sem aumentar. E neste governo já aumentou quantas vezes? Para favorecer os acionistas, essa parte de empresários que o governo quer atender. Também uma outra coisa que o governo tem feito é dar isenção fiscal. Esse ano é 12 bilhões. Para o ano que vem ele pretende isentar grandes empresários em 17 bilhões de reais. O orçamento do Estado para o ano que vem, a previsão é 65 bilhões. Vai ficar 48, porque ele vai tirar 17 para poder agradar os grandes empresários que não vão precisar pagar impostos. E aí ele ataca o servidor público e o serviço público, congelando a carreira, congelando o salário e terceirizando inclusive o serviço público. Então é um governo muito parecido com o governo federal. Nós fazemos oposição a esse projeto de Estado mínimo, porque ele exclui a maioria do nosso povo. Não é de interesse público e, portanto, tem a nossa oposição. Deputado federal Enio Verri, esta liberalidade, esse Estado afastado da população, a população mais fraca, mais pobre, que sente a ausência do Estado? Não tenha dúvida. Clarete, pense bem. As pessoas mais ricas pagam escola privada, pagam plano de saúde, moram em condomínios fechados, elas se locomovem de carros próprios. Os pobres, eles precisam da creche, a atual CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, do ensino básico, da escola, eles precisam da unidade básica de saúde, da assistência social, do transporte coletivo. Portanto, quando se cria, na prática, esse conceito liberal da economia, como o professor Lemos mesmo colocou, é o Estado mínimo. O Estado mínimo é um Estado que cabe, como o professor Lemos usa muito isso, cabe pouca gente, cabe quem tem dinheiro. Aí o Estado tem um papel estratégico para atender os pobres, não os ricos. Pense bem, num país como o Brasil, tem uma dimensão continental. As desigualdades regionais e sociais, elas são gigantescas. Você pega mesmo o Paraná, você vai ali para o centro do estado, tem municípios mais pobres do que municípios tão pobres quanto o Piauí, no Piauí. Muito bem, se há desigualdade, não é o mundo empresarial que reduz a desigualdade, é o Estado que desenvolve políticas, via suas estatais ou políticas públicas, para reduzir a desigualdade. Qual é o instrumento que o Estado tem? Qual agente que o Estado tem? O servidor, o serviço público. Então, quando o governo, como o governo Ratinho Júnior, terceiriza, acaba com plano de carreira, não dá reajuste, exige uma carga maior de trabalho dos seus servidores, a qualidade do serviço cai. Caindo a qualidade do serviço, quem é que sofre os efeitos da queda da qualidade desse serviço? Os mais pobres na ponta. Esse reflexo do que o Ratinho está fazendo no Paraná tem um modelo idêntico no Brasil, que é a chamada reforma administrativa, a PEC 32, que deve ser votado no plenário da Câmara dos Deputados agora na primeira semana de setembro. Ela, de fato, acaba com o Estado, porque aí não vai ter mais concurso público nos padrões de hoje, os servidores públicos não terão estabilidade, não terão carreira, com exceção de juízes, promotores, pessoal das Forças Armadas, que não serão atingidos por essa mudança. Todo servidor público, até o motorista da Kombi aqui, da prefeitura aqui de Siqueira Campos, será atingido por esta reforma. E caindo a qualidade de vida deles. Eles terão que trabalhar mais, ganharão menos. Com isso, quem perde? Aquela criança que precisa do Centro Municipal de Educação Infantil, da Unidade Básica de Saúde. Então, a redução do Estado, essa prática que nós chamamos de liberalismo econômico, ela vai aprofundar a miséria ainda mais, além de tudo aquilo que eu disse na introdução com os dados. Nós estamos caminhando não para uma grande crise, mas para o caos, a persistir as políticas adotadas pelo governo federal. Nós estamos conversando com o deputado federal Enio Verri, com o deputado estadual, o professor Lemos, do PT. A entrevista aqui na Mais TV com os políticos
Começou com eles porque eles passaram em Siqueira Campos no final de semana e visitaram os estúdios aqui da Mais TV, e aí a gente vai ouvir outros políticos com outras tendências também, outras ideias. Aí, nossa ideia aqui é que você avalie o que eles falam e viva a realidade que a gente vive. Aliás, falar em realidade que a gente vive, nós vamos fazer um pequeno intervalo e logo depois eu vou falar dessa realidade. O Enio é de uma das maiores e mais bonitas cidades do Paraná, que é Maringá. O professor é de uma das cidades mais bonitas e pujantes do Paraná, lá no oeste, que é Cascavel. A diferença dessas duas regiões para o Nordeste paranaense, que é o Norte Pioneiro, é grande ou não é? É a nossa realidade. Eu quero, daqui a pouco, depois do intervalo, ouvi-los exatamente sobre essa grande diferença que há. Participe da promoção que sorteia um SUV toda semana. Gazin 55 anos, 55 SUVs. A cada R$100 em compras de colchões Gazin nas lojas Fabiani, você recebe o número da sorte para concorrer. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Confira seus números da sorte no site www.gazin55anos.com.br. Gazin 55 anos. Fazer o melhor para você é sortear 55 SUVs. Tem sorteio toda semana. Participe! Estamos de volta com os nossos entrevistados nesta terça-feira aqui com o deputado estadual professor Lemos de Cascavel, da região oeste do Paraná, o deputado federal Enio Verri, que é da região de Maringá, deputado federal, que os dois foram eleitos pelo PT, os dois que são de regiões altamente progressistas. Cascavel, região oeste do Paraná, em todos os sentidos. Maringá, da mesma forma. Na região oeste, eu estive passando por aquela região no começo do ano, obras em várias cidades, mas muitas obras. Vários pontos com rodovias duplicadas, vários investimentos do Estado. Maringá recebeu investimentos estadual e federal grande. A região merece. E o Norte Pioneiro, que é considerado, era chamado de ramal da fome, e na verdade está no Nordeste paranaense e é Norte Pioneiro, reclama de investimentos. O grande investimento que vem para o Norte Pioneiro é o pedágio. O governo do estado cedeu. Agora eu queria perguntar para os dois, começar pelo estadual, professor Lemos, o que fazer com o Norte Pioneiro? Aliás, como deputado, embora seja de uma bancada minoritária na Assembleia, o que foi possível o senhor fazer para o Norte Pioneiro? Veja, nós fizemos várias leis importantes que beneficiam o Paraná como um todo, né? São mais de 90 leis, né? Várias delas alcançando aqui o Norte Pioneiro, como por exemplo a lei do queijo artesanal. Aqui de Santana do Itararé, o Leomar, um produtor de queijo, vai representar o Paraná na França, agora no dia de 12 a 14 de setembro, com o queijo que ele produz aqui. Até 3 anos atrás, era proibido fazer queijo no Paraná com leite cru, queijo colonial. Quando se fazia, era clandestino. Agora não, agora já recebe prêmio. Ele já recebeu prêmio aqui no Paraná, o queijo que ele produz ele já recebeu prêmio
também nacional, e certamente vai vir da França com um prêmio internacional. Então, só para falar de um projeto de lei que trata da agricultura familiar, que trata com os produtores de queijo, e aqui nesta região tem muitos produtores de queijo, tem muitos produtores de leite. Então você agrega renda, gera emprego e valoriza aquilo que nós temos na região. E a região aqui é muito produtora. Mas nós temos lei, por exemplo, que é a Política Estadual da Economia Solidária. Hoje mesmo eu visitei algumas cooperativas aqui, algumas associações de agricultores na região, que são produtores de café, são produtores de morango, são produtores de vários produtos orgânicos aqui na região. E esta lei, ela foi aprovada em 2018, foi regulamentada por um decreto em março do ano passado, e ela serve, por exemplo, aos empreendimentos solidários, tanto empreendimentos da cidade quanto da agricultura. Então, são leis muito importantes que nós fazemos e que têm alcance. Acabei de visitar uma cooperativa aqui hoje à tarde, na região, e os produtores disseram que estão se beneficiando do programa Coopera Paraná. O Coopera Paraná está dentro da Política Estadual da Economia Solidária, uma lei da nossa autoria. Então veja, quando você faz uma lei, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Pode ser boa para o Estado inteiro ou pode ser ruim para o Estado inteiro. Então nós temos produzido leis que são importantes, são boas para o Estado inteiro. Se você olhar para a educação, nós vamos encontrar leis também da nossa autoria que alcança aqui o município de Siqueira Campos e a região norte e a região norte pioneira também. Como, por exemplo, a lei que determina medidas protetivas para professores e funcionários de escolas, que em muitos casos sofrem de violência, para que possam trabalhar com tranquilidade e em paz nas escolas, sem ser perturbado, por exemplo, pelo crime organizado. Então isto alcança toda a educação do Estado do Paraná. Mas você vai encontrar a lei aí que fala da merenda escolar, né, da alimentação escolar, que agora o governo vai ter que comprar no mínimo 40% da agricultura familiar, alimentos de qualidade, para pôr na mesa dos nossos estudantes. Estudantes de todas as regiões do Estado, inclusive desta região, e os produtores também aqui da região são beneficiados. Uma emenda constitucional que eu sou autor, emenda 29, é da Segurança Pública, que mudou a forma de remunerar a polícia, tanto civil quanto militar do Estado do Paraná. E a segurança pública ela é importante em todo o Estado. Então os policiais, tanto civis quanto militares aqui da região, foram beneficiados por essa emenda constitucional, que agora a remuneração é por subsídio. Não tem mais aquela história do soldo, que chegava a ser menor do que o salário mínimo. Então eu falei aqui já, mais de 90 leis, né? Que nós tem a questão da mulher também. E da mulher, por exemplo. Nós temos várias leis produzidas a favor da mulher, combatendo a violência contra a mulher. Uma delas é a da Patrulha Maria da Penha, que o governo está organizando, preparando a polícia para atender melhor, prevenir e tratar a violência contra a mulher, com viatura caracterizada, com espaço adequado. Essa lei é da nossa autoria. E ela é importante para a gente ter paz em casa, né? Proteger as mulheres, proteger as crianças, né? São leis bem importantes. Então, nós podemos olhar as várias áreas, vamos encontrar leis que produzimos na Assembleia Legislativa, que é importante para o Paraná. E essa luta que fazemos contra o pedágio caro, e para não encher o Paraná de pedágio, e não encher o Norte Pioneiro de pedágio, também é uma luta que travamos lá, né? Muito embora o governo aprovou a lei, nós vamos ingressar na justiça contra essa lei, porque entendemos que ela atrapalha o desenvolvimento do Norte Pioneiro. Não é pedágio que o Norte Pioneiro precisa. Precisa de universidade, precisa de institutos federais, precisa de equipamentos públicos, né? Precisa de investimento para gerar emprego, gerar renda nesta região do Estado que tem sido esquecida pelos diferentes governos. É isso que eu queria perguntar então para o senhor. Experiência de cidade grande, experiência de Maringá, o que é possível fazer para que o Norte Pioneiro desenvolva, além do pedágio que vem aí?
o pedágio não vai ajudar em nada. Na verdade, eu quero lembrar que Maringá é considerada a melhor cidade para se morar do Brasil. Ela ganhou esse prêmio esse ano, já são 2 anos consecutivos. Olha, a gente entender aqui o norte pioneiro, é importante a gente lembrar um pouco da história. Essa região já foi muito rica na época do café. O café, quando foi proibido de fazer as grandes plantações em São Paulo, fugiram para cá, minha família, a família de muita gente que está aqui, vieram para cá para plantar café, em pequenas propriedades, mesmo em fazendas, e vieram, e a entrada do café foi por aqui. Esse era o caminho do café. A rota do café por aqui. A rota do café, e uma rota que gerou muito desenvolvimento, muita riqueza. O problema é que depois que a política econômica do governo brasileiro, na década de 70, mudou a prioridade e deixou de apoiar o café para incentivar a mecanização da indústria, e principalmente com a geada, todo esse desenvolvimento econômico foi interrompido de forma muito abrupta. E a verdade é que de lá para cá, o norte pioneiro, está à procura de um caminho. Portanto, a situação que nós vivemos aqui não é uma coisa recente, ele é uma coisa antiga. Na minha região, que é a região de Maringá ali, aconteceu a mesma coisa. O que ocorre é que lá o setor empresarial se uniu e tentou procurar uma alternativa. E foram atrás de investimentos, foram atrás... Porque você pensa bem, por que uma empresa se instala numa cidade? Ou porque tem matéria-prima, ou porque tem consumidor. Onde é mais perto dos grandes centros de São Paulo, aqui ou Maringá? Aqui. Mas também tem a questão da mão de obra. A formação que é um dos problemas aqui. Então, onde é que eu quero, exatamente que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte: nós fizemos, eu e o professor Lemos, 20 cidades aqui da região. Nessas 20 cidades, nós notamos primeiro a agricultura familiar. Ela tem potencial, ela tem mostrado que ela pode ser um instrumento de manutenção da família no campo, de geração de receita, inclusive com a atração de outros investimentos via turismo rural. Isso é uma coisa. Tanto que nós deixamos de emendas nesses 20 municípios mais de R$1 milhão. Então, isso é emenda nossa, inclusive para Siqueira. É isso que eu ia perguntar, tem uma emenda do senhor, 100 mil aqui, parênteses aqui. 100 mil para a saúde. Da saúde também. Aqui era mais urgente, a saúde nós destinamos a algo pedido, da agricultura familiar, não sei se é do senhor ou é do senhor aqui. É que deve ser usado, esse retorno nosso de 100 mil, será investido numa parceria com a prefeitura, não é isso? Agricultura familiar, a agricultura orgânica. Orgânica. Isso. Esse, que é o mesmo assunto que eu estava falando aqui, que é obrigado por me lembrar disso. 150. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que desse cenário das emendas, da agricultura orgânica, é um fator para manutenção do povo no campo. Agora, o que a gente precisa ter aqui? Temos que potencializar e qualificar a mão de obra e atrair investimentos. Só qualificarmos a mão de obra, sem ter uma política de empreendedorismo, não vai adiantar nada. A gente abre a universidade, prepara aqui a garotada com cursos de engenharia, agronomia, esse tipo de coisa, eles se formam e vão embora. O que a gente precisa é criar uma cultura empreendedora, onde você tem aqui a qualificação e também fortalecer com políticas para que fiquem aqui. Quando eu fui secretário de planejamento do governo Requião, por 4 anos, e nós criamos uma política de tal maneira o seguinte: se você for investir de Paranaguá a Ponta Grossa, aquela região de Curitiba, seja bem-vindo, mas não tem incentivo nenhum. Se você for investir no centro do estado ali, que é muito pobre, Mato Rico, a região ali, ou aqui no Norte Pioneiro, tem várias vantagens. Então, é aí a parceria dos empresários locais com o Estado, por isso que o Estado mínimo não resolve, para o Estado incentivar as empresas a se instalarem aqui. Essa é a política que deu certo. Olha Cascavel Oeste, a cooperativa Lar, gera milhares de empregos. A cooperativa Lar é resultado de empreendedorismo, mas de muito dinheiro público. Tem muito dinheiro público ali. A minha região tem muito dinheiro público. Então, na verdade, o que nós temos que discutir aqui, primeiro, nós precisamos ter um governo federal e estadual que tenha essa visão de desenvolvimento de cada região, que o Paraná não é um todo. O Paraná dá para dividir em 6 grandes regiões com características econômicas diferentes. 2, a partir daí, o governo do estado tem que incentivar a instalação de empresas. E para isso, concomitante a isso, qualificar a mão de obra, Instituto Federal, universidades,
Olha, você vai até Cornélio, né? Cornélio tornou-se um centro de atração de investimentos. Concorda comigo? Verdade. Também tem lá a Universidade Tecnológica, tem instituto, tem as universidades, você pega Jacarezinho. Tem as estaduais, tem um instituto. Então, o que é preciso é pensar como a gente pode irradiar toda essa qualificação para superar essa barreira do subdesenvolvimento que vivemos. Uma sugestão, Clarete, que estou vendo que você é uma pessoa preocupada com o futuro dessa região, e eu quero continuar contribuindo, era sentar, por exemplo, os líderes políticos, empresariais e dos trabalhadores dos municípios aqui ao redor de Siqueira e fazer um bom planejamento regional. O SEBRAE tem instrumentos para isso. Chamar o SEBRAE, conversar, que políticas que podemos desenvolver, agricultura familiar, incentivos cooperativas, as associações, como estamos ajudando, contribuindo também para esse tipo de associação. Olhar o futuro a partir do que temos no presente e o que podemos transformar. Dizem que a melhor maneira de planejar o futuro é transformá-lo hoje. Eu acredito, estou convencido que esse é o caminho desta região. E se todas as regiões cresceram e aqui não, é porque há algo de errado. Está faltando unidade e alguém política. Com visão... Falta política. Política, né? Falta política. E lideranças da região, porque nós não temos tido isso, né? Clarete, falta política. Algo muito importante o deputado Enio falou. Conselho de Desenvolvimento Regional. Vários municípios que eu conheço têm Conselho de Desenvolvimento Municipal e aí se integram no Conselho Regional, procurando lutar por equipamentos públicos, tanto estaduais quanto federais, para a região. Então nós temos região do estado, que é a região nova. A mais nova região do estado é o sudoeste do Paraná, com 42 municípios. Lá tem a presença de universidades federais. Município como Realeza, com 15 mil habitantes, tem universidade federal. Município como Dois Vizinhos, tem universidade federal. Beltrão, Francisco Beltrão, tem universidade federal. Campo Mourão tem instituto. Tem instituto. Mas veja, eu estou falando só do sudoeste, 42 municípios, lá na divisa com Santa Catarina e com a Argentina. Tem a presença de universidade federal em Pato Branco, tem também em Francisco Beltrão, Realeza e Dois Vizinhos. Universidade federal que o Lula criou. Mas também tem Instituto Federal em Palmas, tem em Capanema, tem em Barracão, tem também no município de Coronel Vivida. E tem Universidade Estadual também. Em Beltrão tem a UniOeste. Então, só para falar de uma região com 42 municípios. E você encontra aqui na região do Norte Pioneiro, uma região grande, com poucas universidades e com pouco Instituto Federal. Aí faltou união da região. A representatividade política. Exato, faltou prefeitos ir atrás, colocar terreno à disposição e cobrar. Olha aqui, tem Instituto Federal, por exemplo, em Jacarezinho. A prefeita era do PT, era a Tina, que correu atrás, que colocou o município à disposição e terreno à disposição. Aqui tem em Jaguariaíva, também correram atrás, o prefeito brigou, lutou, era um prefeito do PT também na época, era um advogado, lutou e colocou o terreno à disposição, tem Instituto Federal. Então, percebe que se vai atrás, se luta, consegue. Se você chegar em Cornélio, Cornélio tem Universidade Estadual e tem Universidade Federal. Então, é possível. E nós, como deputados, ficamos à disposição. E eu, como sou professor, por exemplo, e o Enio também é professor, se algum município oferecer um terreno querendo construir um equipamento público de educação, conte conosco. E a educação é o caminho por onde passa o desenvolvimento. Sem educação, nós não vamos avançar. Então, era isso que a gente queria nessa entrevista com os dois deputados, os dois primeiros deputados que passaram pela região e que a gente conseguiu contato com suas assessorias. Ouvir o que eles pensam sobre o Norte Pioneiro, hoje, no passado
e como eles planejam ajudar os municípios da região no futuro. Queria agradecer ao professor Enio, candidato à reeleição, deve ser, mas deputado federal pelo PT, por participar aqui com a gente e ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço, Clarete, a oportunidade, a todos que estão nos assistindo, muito obrigado. E é um prazer, como disse o professor Lemos, contribuir para o desenvolvimento dessa região. Além das emendas que estão aqui presentes, esperamos contribuir ainda mais para que essa região exerça o seu potencial que tem. Conte conosco. Muito obrigado, professor. Que a educação transforma e revoluciona uma sociedade. É fundamental a gente entender isso. Obrigado pela participação aqui com a gente, por ter visitado aqui também o nosso escritório da Mais TV. Eu que agradeço, né? E quero aproveitar ainda esse espaço para convidar os homens aqui da região para somar-se conosco na frente parlamentar dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. Estou como presidente dessa frente, propus, ela foi criada, somos em 17 deputados e precisamos que todos os municípios, também as câmaras de vereadores, instituam a frente parlamentar, colocando os homens para combater a violência contra a mulher, junto com as mulheres, que não dá mais para a gente continuar desse jeito. O Brasil é o 5º país mais violento para as mulheres no mundo e o Paraná, dentro do Brasil, é o 3º estado mais violento para a mulher. Chega de violência contra a mulher, nós precisamos ter paz em casa. Muito obrigado. E na paz a gente fica por aqui. Nesta quarta-feira, em todas as quartas-feiras, tem palavra aberta. Aqui os nossos convidados para conversar sobre tudo o que acontece no município, na região, no Paraná e no Brasil. E toda terça-feira tem sempre uma entrevista. Terça-feira que vem tem mais. Um grande abraço. É a Mais TV de Siqueira Campos para você. Participe da promoção que sorteia um SUV toda semana. Gazin 55 anos, 55 SUVs. A cada R$100 em compras de colchões Gazin nas lojas Fabiani, você recebe o número da sorte para concorrer. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Confira seus números da sorte no site www.gazin55anos.com.br. Gazin 55 anos. Fazer o melhor para você é sortear 55 SUVs. Tem sorteio toda semana. Participe!